Graça e paz, irmãos amados. Eu queria pensar hoje como que a gente consegue viver uma realidade espiritual além das nossas limitações, além da nossa própria história. Às vezes a gente vive num contexto, de pesar, de crítica, de acusação. Normalmente um adulto que foi criticado, acusado o tempo todo, ele cresce inseguro, reservado, até mesmo agressivo, sabia? Porque é uma forma dele proteger. Tem algumas coisas da psicologia, da psicanálise que ajudam a gente a interpretar o comportamento humano. Claro que biblicamente, espiritualmente falando, a essência humana é doente. A Bíblia diz que dos pés à cabeça não há coisa sã em nós. Mas o texto sagrado aqui em Colossenses 2,10, ele vai dizer: isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Sem Cristo a gente vive uma vida egoísta, miserável, compulsiva. E quando o texto está falando em toda boa obra, o que é ser boa obra? É o testemunho, é servir, é ter a marca de Jesus, é uma identidade diferente. Porque no mundo sem Cristo, o que prevalece é o mais forte, aquele que é o mais espertinho. E no reino de Deus a gente lê na palavra, o Espírito Santo moldando a gente vai contactar coisas tão lindas, que é essa vida para a glória de Deus. E como que isso vai formatando? É do dia para a noite? Não é do dia para a noite. Eu lembro quando o Evangelho entrou na minha vida, eu tinha alguns atos, eu tinha 15 anos, mas já bebia, fumava, tinha uns comportamentos errados com os colegas da escola, com o patrão. E aquela revolução espiritual radical de Jesus foi muito real na minha vida. Na escola eu não ficava mais com a turma bagunceira e briguenta. Ninguém falou, claro que o pecado do ser humano não é simplesmente fumar, ou beber, ficar bêbado, é muito além, eu sei disso. Mas são coisas que não convém, faz mal, E eu fui entendendo aquilo, não queria mais comprar, usar cigarro, ficar bêbado, brigar, E glória a Deus por isso, foi muito bom. Não fazer mais parte dos conflitos da escola, E hoje eu dou aula e eu falo para os alunos, no momento certo, eu falo que eu era um aluno rebelde e Deus, Cristo, mudou a minha vida e está mudando. E eu queria que você então considerasse comigo que é um viver de maneira digna que agrada o Senhor. Não é que nós somos capazes, mas a marca de Jesus é que vai operar em mim. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, não só apenas quando eu estou em público, mas no oculto, no escondido. É um tratamento eficaz, contínuo de Deus em nós. Então o Evangelho é muito mais do que uma religião, é muito mais do que querer agradar homens. E aqui, por que a gente quer viver para a glória de Deus, Porque Ele nos ama, Ele nos criou para Ele. E quando a gente perde isso, a gente vive de qualquer jeito, fala sem pensar, vê qualquer coisa, ouve qualquer coisa, vai em qualquer lugar. Porque a marca do cristão é a renúncia, é a cruz. E aí a gente vai vencer os nossos traumas, as nossas mazelas, nossos apegos, as nossas idolatrias, porque a gente acha que idolatria é ter uma imagem somente. Mas quantos de nós nos apegamos com coisas e pessoas e lugares e carros e tantas outras, meus irmãos? Mas Deus está curando a gente, para Cristo ser o tudo em mim e em você. Então, que Deus nos conceda essa graça, que o nosso viver seja um viver santo, um viver que agrada a Deus. O texto está dizendo, olha o que o texto está dizendo, que possam agradá-lo. Agradar quem? Ao Senhor. A Bíblia diz assim, quem quer agradar homens não agrada a Deus. Claro que você tem que ser educado, amoroso, prestativo, eu procuro ser, mas a minha missão maior é fazer a vontade de Deus. E quando o pecado, alguém propõe algo que vai desagradar a Deus, você fala, olha, não faz parte da minha fé e da minha natureza, eu não posso entrar nisso e fazer isso. Quem dá força é o Espírito Santo, é da força do Espírito Santo, proclamamos aqui que o preço já foi pago.
para viver para a glória de Deus, aleluia, né? Então aqui Colossenses 2:10 é uma verdade bíblica que muda a nossa história, muda o nosso roteiro, muda nossas emoções. A sua emoção e o seu sentimento é para a glória de Deus. Se você tem o Espírito Santo é para viver a verdade, a justiça, a alegria, a santidade. E nós estamos sendo curados. Por quê? O mundo é um mundo caótico, é um mundo sombrio, é um mundo perverso, que rouba a nossa energia. Mas Deus nos renova, Ele é a nossa fonte. E agradar a Deus é saber que Cristo vive em nós, e Ele vai dizer mais, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O que é crescer no conhecimento de Deus? É só apenas saber texto bíblico? É tão importante a gente ler a Bíblia e aprender os textos bíblicos, para a gente orar a palavra, confessar. Mas crescimento em Deus e conhecimento de Deus é muito mais do que simplesmente conhecer versículos, mas é conhecer o Deus da palavra na intimidade, para que Cristo seja visto em nós, o Evangelho encarnado, que é Cristo vivendo em nós. E aí nós vamos buscar esse conhecimento, esse estilo de vida e esse caminhar cristão. Você está crescendo espiritualmente? Como que está a sua vida? Às vezes, depois dos 30, a gente começa a crescer dos lados, né? Eu estou nessa luta aqui, Senhor, não deixa eu crescer dos lados, não. Eu quero crescer em amor. Quero crescer em paciência, benignidade, longanimidade, fidelidade. Eu quero exalar o bom perfume de Cristo. E essa carta tão bela de Colossenses, Paulo estava orando pelos irmãos, pela igreja. Ser cristão, ser igreja, é buscar crescimento. É orar pelo crescimento do outro. É fazer parte do crescimento do outro. Então, estude a palavra. Busque ser cheio do Espírito Santo. Leva o morrer de Cristo. Considere morto para o pecado e vivo para Deus. Para dar frutos para Ele. Porque se a gente não viver para Deus, a vida fica pesada. E qualquer coisa é motivo para sair da igreja, distanciar, ir para o pecado. Eu não estou aqui dando recado para ninguém, mas para mim. Como está a sua vida cristã? Você está vivendo para agradar a Deus ou para quê? Só para os seus interesses egoístas e pecaminosos? Que Deus nos ajude a entender o Evangelho e crer que morremos e ressuscitamos para Cristo viver em nós, para a gente agradar a Deus, como diz o texto de Colossenses 2:10. Deus te abençoe, fique na paz.